O papel dos representantes pontifícios em uma perspectiva sinodal missionária. Este é o 8º tema que o Papa Francisco propôs para estudo e aprofundamento neste caminho sinodal. Entre outras coisas, o grupo estudará o trabalho dos representantes pontifícios junto às igrejas locais dos países onde realizam sua missão, a fim de melhorar seu serviço e também as maneiras de fortalecer os laços de comunhão entre as igrejas locais e o sucessor de Pedro, para que ele possa conhecer de maneira mais confiante suas necessidades e aspirações. Quem conversa com a gente sobre este tema, você já viu que está comigo aqui no estúdio, é o padre Manuel Godoy, administrador da paróquia São Tarcísio, aqui na periferia de Belo Horizonte, é professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, no Centro Loyola, no CEBITEPAL, e também é membro do Serviço Teológico Pastoral. Padre Manuel Godoy, uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Bem-vindo. Que bom, Marcos Túlio. Eu recebi esse desafio para falar de nunciaturas com um certo temor, mas vamos cumprir a nossa missão hoje. Sim, e o convite ao Padre Manuel Godoy também, porque ele é muito didático e claro nas ideias, e esse é um tema também que eu acredito muito distante da grande maioria de quem nos acompanha, dos católicos, sabe, o que representante pontifício, núncio, nunciatura. Então também para a gente ajudar a entender, se queremos pensar numa chave sinodal missionária, temos que entender também como é. Então, queria começar pedindo para que você explicasse para quem está nos acompanhando o que é um núncio apostólico, uma nunciatura apostólica. Então, todos sabem que a igreja, além da sua dimensão espiritual, de evangelização, ela tem um estado, o estado pontifício, que popularmente a imprensa chama de Vaticano, mas é um estado pontifício, e assim como outros estados civis, ela tem os seus embaixadores, vamos dizer numa linguagem civil, que fica mais fácil para o povo entender. Então, o núncio é como um embaixador do Estado Pontifício do Vaticano em mais de 180 países com os quais o Vaticano tem relações diplomáticas. Então, o núncio é o embaixador do Papa no Brasil, o nosso aqui, e em mais de 180 países espalhados pelo mundo, o Papa tem o seu embaixador, e que faz a ponte entre o país em que ele está, que ele foi designado, e o Estado do Vaticano. Essa é uma questão mais diplomática, civil. E no campo mais religioso, o núncio ele tem que ser uma pessoa profundamente afinada com o Papa, porque ele é a voz do Papa no Brasil, assim, em cada país que ele está. Então, ele tem que estar muito afinado com a maneira de ver a igreja, a maneira de conduzir a igreja, os documentos que o Papa publica. Ele é o defensor disso no país que ele estiver. Uhum. Atualmente responde aqui pela Nunciatura Apostólica no Brasil, Dom Giambattista de Quattro, que é italiano, né, desde 2020, olhando assim um pouco para a história, o tempo de permanência médio dos núncios aqui no Brasil é em média de 10 anos, né? Entre 8 a 10 anos, assim, grande parte. Agora, você falou dessa relação diplomática e também de estar muito afinado com o Papa Francisco. O professor Fernando Altemeyer, da PUC São Paulo, fez um compilado histórico nessa semana e ele destaca ali também que no Código de Direito Canônico diz que o núncio tem uma missão, uma função ad intra, referindo-se à igreja, e uma função ad extra. Como é que nós podemos entender essa função, missão do núncio apostólico? Então, eu comecei falando da questão civil e questão religiosa.
é bom que a gente diga isso, porque historicamente é interessante entender. Desde 1829, nós temos núncios no Brasil. O total de 1829 até agora são 27 núncios, e todos italianos, todos italianos. Os núncios são formados numa escola diplomática própria para isso. Então, por exemplo, um padre que tem vocação para a diplomacia, ele deve se candidatar como aluno da escola diplomática no Vaticano, que vai formar para atuar nas nunciaturas. E o núncio, ele é formado e nessas duas vertentes que o Marcos Túlio estava destacando, a adintra e a destra. O adintra, né, como a palavra diz, para dentro da igreja. E o adestra é a relação da igreja com o governo do país. Diga-se de passagem, em 2008, portanto, recentemente, nós tivemos assinado pelo presidente, na época, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Papa Bento XVI, um tratado, que a gente chama Tratado Brasil-Santa Sé. Nesse tratado, há os direitos e obrigações de ambas as partes, tanto do governo brasileiro, que é um Estado laico, e que tem que garantir a liberdade religiosa, não só para o catolicismo, liberdade religiosa no país, como tem as obrigações da igreja em relação ao Estado. Então, o Tratado Brasil-Santa Sé é essa questão mais externa, que o núncio tem que conhecer e cuidar para que isso funcione. E o interno da igreja, sem interferir de maneira absoluta, categórica, nas igrejas particulares ou popularmente chamadas dioceses ou prelazias, o núncio ele deve também zelar para que as dioceses e as prelazias caminhem também em comunhão com o Papa, né? Isso é fundamental, que as dioceses e prelazias caminhem em comunhão com o Papa e observem as normas canônicas da Igreja, observem, por exemplo, a questão administrativa da sua própria diocese. E só para ilustrar, porque o povo, como você disse, é um assunto árido para o povo, né? Por exemplo, no caso de um bispo fugir, né, do seu campo, não estiver correspondendo de fato àquilo que é a sua missão, o núncio pode sim chamar o bispo ou visitar o bispo para saber o que é que anda acontecendo na diocese. E não é intervenção, mas na base do diálogo resolver o problema. Uhum. Inclusive, Padre Manuel Godoy, para ajudar quem está em casa, esse processo, o Brasil hoje tem 280 dioceses, a mais recente criada foi a Diocese de Jaú, no interior de São Paulo, né? Desmembrada da Diocese de São Carlos. Terra do meu pai. Olha aí. E ele tem essa tarefa também de cuidar localmente dos processos de nomeação dos bispos. Então, no Código de Direito Canônico, que é a Constituição da Igreja, aprovado em 1983 pelo Papa João Paulo II, substituindo o antigo Código de 1917, no qual eu estudei, o de 1983, nos cânones 362 seguintes, trata da missão do núncio. E dentre a missão adintra, interna na igreja, ele também tem esse item de cuidar da nomeação dos bispos para a igreja.
Então, através de um processo, é ele que desencadeia um processo de consulta sobre o clero, os padres indicados. Ele não nomeia o bispo, isso fique claro. Ele faz o processo de consulta, elabora uma lista tríplice, 3 nomes dos mais indicados e dos mais bem referendados e envia ao Papa. No final das contas, é o Papa que nomeia o bispo. O processo de escolha, o núncio desencadeia, faz. Hoje a gente está conversando sobre o papel dos representantes pontifícios numa igreja sinodal missionária. Nós dedicamos esse primeiro bloco, conversando aqui com o padre Manuel Godoy, para ajudar você a compreender o que é o núncio apostólico, a nunciatura, as suas missões. Nós vamos fazer um intervalo, é bem rapidinho, e na volta nós vamos olhar agora dentro dessa perspectiva realmente de uma igreja sinodal missionária. O intervalo é bem rapidinho, eu espero você. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Obrigado pela sua companhia neste bate-papo semanal para a gente pensar, refletir e propor também caminhos para ser uma igreja sinodal missionária. Quer rever os temas anteriores, o que a gente tem refletido desde o início deste processo? Basta procurar Igreja Sinodal no YouTube e você confere todos os programas. Hoje a gente está falando sobre o papel dos representantes pontifícios numa igreja sinodal missionária. Quem conversa com a gente é o padre Manuel José de Godoy. Ele é professor da Faculdade Jesuíta aqui em Belo Horizonte. Estamos falando aí sobre núncio apostólico, nunciatura. E eu preciso também de fazer uma ressalva que eu não fiz no início do programa, que nós também fizemos contato e buscamos a nunciatura apostólica no Brasil para participar, mas nós não conseguimos os contatos devidos ou as agendas também para participação. E como o padre Godoy disse no primeiro bloco, né, daqueles que têm a vocação para o serviço diplomático, recentemente o site da CNBB publicou uma entrevista com um padre brasileiro da Diocese de Jataí, em Goiás, e que trabalha na nunciatura apostólica na Coreia do Sul. Então, também temos brasileiros aí trabalhando no serviço diplomático pelo mundo. Padre Godoy, entendemos um pouquinho do que é a nunciatura, esse serviço diplomático. E quando no texto introdutório, retomando ali a motivação do Papa para propor um grupo específico sobre este tema, fala-se de fortalecer os laços entre a igreja local e o pontífice. De que maneira? Agora olhando já nessa perspectiva sinodal missionária, que o núncio pode fortalecer esses laços. É bastante interessante para a gente poder entender essa... Na nomeação dos bispos, sobretudo, o núncio joga assim, ele não é neutro, só de fazer o processo, de mandar os nomes, não. Se a gente entendesse assim, ficaria muito pobre para a gente compreender a questão da igreja local. Vejam, em 1985, quando do 20º ano de encerramento do Concílio Vaticano II, o Papa João Paulo II convocou um sínodo dos bispos para poder fazer uma espécie de avaliação dos 20 anos do Concílio Vaticano II. Por ocasião desse sínodo, um pouco antes, um repórter muito amigo do Papa Bento XVI, que na época ainda era cardeal Ratzinger, o Messori, é um jornalista italiano, muito amigo do Papa Bento XVI, ele fez uma entrevista com o então cardeal Ratzinger, que está publicada em português também, mas o texto chamava Rapporto sulla Fede, sobre as questões da fé. E o Papa Bento XVI, entre outras, o cardeal Ratzinger, entre outras coisas, fazendo uma avaliação dos 20 anos do concílio,
a propósito desse sínodo convocado pelo Papa João Paulo, o cardeal Ratzinger afirmava que a nomeação dos bispos nos 20 anos depois do concílio tinha um certo equívoco, ele chamava assim, que privilegiaram o critério da abertura do padre ao mundo como critério máximo para a nomeação dos bispos. Daí ele relativiza, flexibiliza e diz que esse não poderia ser mais o critério para se escolher um bispo. Então, é notório que a escolha do bispo também faz o balanço evangelizador, pastoral da igreja local, né? E a partir daí, mais depois, década de 90, foram mudando os critérios de escolha de bispos. E é interessante que o Papa Francisco até agora não conseguiu ter uma interferência direta, apesar dele nomear em último caso, como eu disse, mas ele nomeia a partir da lista tríplice. Dificilmente ele foge da lista tríplice para nomear um bispo. E ele, seguindo essas listas tríplices, ele acaba favorecendo um tipo de igreja. E isso é fundamental. Então, eu queria só destacar, porque para a igreja local é muito importante a gente ter em conta o seguinte: a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, fundada em 1952, tinha na época um núncio apostólico que vale a pena registrar historicamente, chamado Armando Lombardi. O núncio Armando Lombardi era muito amigo do padre Helder Câmara, que atuava na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E dessa amizade, então, Armando Lombardi vai favorecer e muito a criação da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, a CNBB. E é interessante que está registrado historicamente numa conversa entre o padre Helder e o núncio Armando Lombardi. O padre Helder falava sobre a questão da estrutura da conferência que ia ser criada e que era fundamental o papel de um secretário. E o núncio Armando Lombardi insinua a Dom Helder que já sabe quem vai ser o secretário, mas só que para ser secretário tinha que ser bispo. Então, de uma certa forma, o núncio já estava sinalizando a nomeação de Helder Câmara para bispo e, consequentemente, ele seria o secretário da CNBB, e que foi por 12 anos, os 12 primeiros anos da conferência. E dessa amizade também, é claro que Dom Helder ia ajudando também o núncio, e logo em seguida Dom Sebastião Baggio, que substituiu Armando Lombardi na nunciatura. É claro que dessa amizade com Dom Helder teve uma certa influência a nomeação de uma série de bispos históricos para a Igreja do Brasil. Sim. Como Dom Aloysio Locharder, Dom Fragoso, Dom José Maria Pires, Dom Paulo Evaristo Arnes, e daí por diante, até a década de 70, quando sai Dom Luciano, Dom Angélico, Dom Celso Queiroz, também Moacir Greque, então Dom Mauro Morelli. Então, esses bispos, é claro, que tiveram uma influência bastante grande da relação de Dom Helder Câmara daí com a nunciatura, que era muito estreita essa relação. Sim. Então, a gente pode ver, só concluindo, a gente pode ver que
A questão da nunciatura é muito importante para a configuração de um tipo de igreja local, né? Essa igreja local foi possível graças a essas influências que eu dizia. O nosso tempo já está acabando e eu não posso terminar o programa sem fazer essa pergunta. O que se espera de uma nunciatura apostólica e de um núncio apostólico numa igreja sinodal missionária? Então, Marcos, para que o núncio coloque a nunciatura num processo verdadeiramente de uma igreja sinodal, eu creio que temos 2 pontos fundamentais. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é a comunhão plena com o Papa Francisco, que é aquele que desencadeia o processo da Igreja Sinodal no mundo, através do sínodo sobre a sinodalidade, os seus documentos. Então, a comunhão do núncio com o Papa Francisco, perfeita sintonia com a maneira de conduzir a Igreja do Papa, esse é o primeiro ponto, se a nunciatura de fato quer ser uma estrutura a serviço da Igreja Sinodal. E o segundo ponto, eu diria, o núncio tem que ter um amor profundo pela Igreja local e comunhão também com os bispos da Igreja local do Brasil, né? Então, essa comunhão com o Papa Francisco e a comunhão com os bispos locais, né, no Brasil, são 2 pontos fundamentais para a nunciatura ser uma estrutura a serviço da Igreja Sinodal. Muito bem, e é bom você dizer isso, né, de uma estrutura a serviço da Igreja Sinodal. Participei recentemente do Congresso de Teologia Sinodal e um dos conferencistas dizia: é preciso ter estruturas, mas que estejam a serviço de uma igreja sinodal missionária. Padre Manuel José de Godoy, professor da Faculdade Jesuíta, administrador da paróquia São Tarcísio, aqui em Belo Horizonte, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e disponibilidade sempre para conversar aqui no Igreja Sinodal. Obrigado a todos que acompanharam. Nós já estamos chegando ao fim dos temas propostos pelo Papa Francisco para a gente aprofundar neste processo sinodal. Na semana que vem a gente continua este itinerário e a sua participação, a sua companhia são fundamentais. Eu espero você. Até lá.